E aí galera, tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês sobre métodos em Java. O que será que são métodos que nós podemos utilizar em Java? Métodos não é nada mais, nada menos do que pacotes de comandos que nós podemos utilizar para fazer um programa em Java. Como eu falei em pacote, isso dá a ideia de criar módulos ou a modularização do programa. E um método que a gente já utiliza geralmente quando a gente começa a estudar é sempre o método principal, né? Public Static Void Main. O main quer dizer principal e não deixa de ser o nome do método. Public Static Void Main acaba sendo o nome completo do método, ok? O método main é um método padrão invocado nas classes criadas que torna ele executável. É o ponto de partida ou ponto de execução das nossas classes. Como a gente poderia definir métodos, né? Métodos, então, são trechos de códigos que permitem modularizar um sistema. Das linguagens de programação estruturada, nós podemos compará-lo às subrotinas, às functions. E quando nós falarmos o método pode ser invocado, isso quer dizer que o método pode ser chamado várias vezes dentro de uma classe. E o método pode ser chamado até através de outro método. Um método pode chamar um outro método, ok? Para a gente fazer uma analogia da definição de método, a gente pode comparar o método como um setor de uma empresa especializada numa determinada tarefa. Por exemplo, se você precisa que determinada tarefa seja executada, você simplesmente atribui essa função a esse setor ou uma pessoa para que essa pessoa execute ou para que esse setor execute essa tarefa, tá? E já adiantando um pouquinho, quando você atribui uma tarefa a alguém, você pode pedir para que a pessoa te retorne, te dê uma resposta depois de executado aquele processo ou não. Isso a gente também faz analogia com um método sem retorno. De repente você passa uma tarefa para alguém e você confia nessa pessoa. Então você não precisa que ela te retorne uma confirmação. Isso seria um método sem retorno. E nós também utilizamos método com retornos, onde você solicita uma tarefa para um setor especializado ou para uma pessoa especializada e essa pessoa te devolve uma informação como retorno. E a estrutura do métodos. O método sempre é formado pelo qualificador, o tipo do retorno, caso haja retorno, o próprio nome do método, que é você que está criando o método, que define o nome do método, respeitado algumas regras, e eu posso também utilizar da lista de parâmetros, que eu posso passar alguma informação quando eu faço a invocação do método. Quando eu não retorno Quando não existe retorno do método, no tipo do retorno eu coloco uma palavrinha reservada chamada void. Nesse exemplo mostrando aqui, eu tenho que o public quer dizer que o método é visível por qualquer classe. Qualquer classe pode usar esse método. O static, vamos por enquanto apenas entender que isso permite acessar os métodos a partir de outras classes. E o double é o tipo de valor retornado, ou seja, esse método aqui, no caso, ele vai retornar um valor que é do tipo double. Método, aqui eu coloco o nome do método e aqui eu coloco os meus parâmetros, tá? Aqui os comandos e todo método que retorna um valor, eu preciso usar a palavrinha return, falando que variável ou qual expressão que eu vou retornar como retorno, ok? O qualificador ele pode ser conhecido também como modificador. Ele define a visibilidade do método. Por exemplo, public, o método é visível por qualquer classe. Private, o método é visível apenas por a sua classe criada. Ou protected, o método é visível pelas classes e subclasses do mesmo pacote, ou seja, no mesmo diretório. O tipo de retorno refere-se à informação retornada pelo método. Quando a gente não retorna nada, a gente usa a palavrinha void no tipo de informação retornada. O método ele pode retornar qualquer tipo de informação primitiva, float, int, double. Podemos retornar também um array de uma dimensão, de duas dimensões, três dimensões.
e podemos retornar até mesmo um objeto qualquer. Na lista de parâmetros são as informações que a gente manda, que a gente envia junto quando a gente invoca um método. E também uma analogia para entender melhor isso, essa lista de parâmetros, imagina que você está invocando o método, você está informando então, está enviando junto a matéria-prima, que são os parâmetros. E depois desse método ser executado, ele vai retornar um valor, ou seja, ele vai retornar com o produto acabado. Então, eu posso fazer uso do envio de parâmetros quando eu invoco um método. Aqui uma ilustração para mostrar essa ideia de método invocando o método com retorno ou sem retorno. Quando eu invoco um método sem retorno, eu simplesmente chamo esse método, pode haver passagem de parâmetros ou não, porém esse método não retorna nada para o meu método ou para a classe que invocou o método. Já o método com retorno, eu faço a invocação, posso fazer uso ou não da passagem de parâmetros e depois de executado o método, eu retorno os valores previstos no meu método. Esse valor previsto pode ser um valor somente ou pode ser até mesmo um array, ou seja, vários valores definidos na estrutura de um vetor. A assinatura do método é um detalhe que nós precisamos respeitar. O nome do método e a lista de parâmetros formam a assinatura do método. Toda vez que o método for invocado, a assinatura deve ser obedecida. Vou mostrar para vocês agora um exemplo de um método sem retorno, ok? Então eu coloquei aqui para vocês o código do método principal. Observem que no corpo de comandos eu não tenho nenhum comando a ser executado e eu criei aqui então um método sem retorno, ok? Por que sem retorno? Observem que eu usei a palavrinha void antes do nome do meu método. Esse é o nome do meu método, não estou passando nenhum parâmetro, por isso que entre parênteses não tem nada. Public, eu estou definindo que esse método pode ser acessado através mesmo até de outra classe, ok? E aqui eu estou fazendo o que nesse método? Eu estou somente imprimindo uma string, uma frase, ok? Porém, do jeito que está aqui, eu vou executar para vocês verem o que acontece. Quando eu mando executar, bem, observem que não aconteceu nada, né? Está aqui construído com sucesso. Porém, se você olhar aqui o método principal, que é onde eu inicio a minha execução do meu programa, eu não tenho nenhum comando, eu tenho somente um comentário aqui falando que esse é o método principal. Para que esse código do método imprimir funcione, eu preciso invocar esse método. E como eu disse, nós precisamos respeitar a assinatura. E como que eu invoco o método? Eu coloco o nome do método e a passagem de parâmetros, se houver. No caso, como eu não tenho passagem de parâmetros, eu coloco abre e fechar parênteses, ponto e vírgula. Bem, vamos testar agora o código para verificar se a invocação do método está funcionando. Bem, observem que é um método sem retorno, ou seja, void, que somente imprime uma mensagem. Está funcionando, nada impede de eu criar outros métodos, ok? Vamos criar outro método aqui, public static void imprimir 2. Também um método que não vai retornar nada, ok? Abro chaves, não deixe de se cadastrar no canal, ok? Então tem mais um método, tem agora um outro método imprimir 2. Vou fazer aqui a invocação desse método, vou invocar esse método no método principal. Lembrando, respeitando a assinatura do método. Vamos ver se funciona. Ok, canal Cuca Online, não deixe de se cadastrar no canal. Bem, agora vamos testar, a partir de um método, a gente invocar um outro método. Para isso, vou criar mais um método, public static void imprimir 3.
Mais uma mensagem para imprimir na tela. Se gostou, vírgula, não deixe de curtir o vídeo. Então, recapitulando o que eu estou fazendo aqui, o método principal é onde eu inicio o meu código. Então, aqui eu estou invocando o meu método imprimir. Observe que não tem passagem de parâmetros. Aqui está o método imprimir. Observem que ele é void, ou seja, não retorna nenhum parâmetro, nenhuma informação. E aqui eu imprimo o Cuca Online. Chegando aqui no fechar chaves, ele retorna para o código principal, para o método principal. Aí ele chama o imprimir 2. Aí ele começa a executar aqui. Vamos invocar então aqui o imprimir 3. O método 2 vai invocar o método imprimir 3. Ok? Ele invoca o método, primeiro ele imprime, depois ele invoca o método, ele vem para cá. Finalizando o método, ele retorna aqui. Finalizando o método 2, ele retorna no método que invocou o imprimir 2. Ou seja, ele finaliza o código aqui. Então vamos ver se funciona. Canal Cuca Online, não deixe de se cadastrar no canal. Se gostou, não deixe de curtir o vídeo. Ok? Espero que eu tenha ajudado aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.